Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos! Rapaziada, sextou. Que sexta-feira maravilhosa, minha gente. Que fim de semana que tá chegando, hein, galera? Que quinta-feira à noite espetacular que a gente teve. Fala pra mim. Fala comigo. Galera. Pois é. Não deu, né? Não deu lá pro Flamengo. Lanús no Maracanã, campeão da Recopa. O Vasco, infelizmente, foi derrotado e é lanterna do Campeonato Brasileiro. Rapaz, que sexta-feira triste, hein? Que coisa chata, rapaziada. Tô chateado. Confesso que tô chateado. Mas olha aqui, galera, no Maracanã ontem, de novo, o tal do Castilho, hein? Castilho fez o primeiro gol do jogo, aquele lá do Lanús, que eu já tinha falado semana passada, que simplesmente no jogo de ida tinha feito 3 gols para valer um. Falar um pouquinho dele aqui, porque o técnico do Lanús falou sobre ele depois do jogo, deu uma palhinha lá e parece que tem negociação. Parece que a coisa não encerrou completamente. Vamos saber sobre isso e vamos saber também sobre Renato Gaúcho. Renato falou sobre a saída dele do Fluminense e disse que está arrependido. Está arrependido, Renato? Agora... Deixa eu falar um negócio para você, vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Minha gente, tapete grená para você comigo aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos quase 80 mil inscritos, seja. Estamos chegando nos 80 mil. Clica no botão aí embaixo da inscrição, é de graça, assim como o like, tá bom, galera? Like também, fortalece, me dá essa moral. E o botão do hype. Hype, like, inscrição, tudo de graça e me ajuda um bocado, me ajuda demais. Rapaz, que peninha, né, cara? Olha, e o Flamengo ainda conseguiu fazer o placar durante o jogo. 2 pênaltis, os pênaltis até foram legítimos, tá? Mas time que em 2 jogos inteiros com o Lanús não conseguiu fazer um gol de bola rolando, só com 2 pênaltis no Maracanã. Que coisa, né, rapaz? E aí, aquele requinte de crueldade no fim da prorrogação com 2 gols do Lanús. Oh, meu Deus, que peninha, né? Já vou mostrar um negocinho para vocês sobre o Flamengo. Mas olha, esse time do Lanús, hein, galera? O Castilho fez de novo um gol que não era fácil, quase do meio campo, ele roubou uma bola, ali, adivinha de quem? Do Ayrton Lucas. Meu Deus, mas que tristeza, gente. A gente fica tão triste, né, com essas notícias, cara. O Ayrton Lucas entregou o primeiro gol do Lanús para o Castilho, mas o cara lá do meio campo acertou o gol com campo pesado, né, com bola travando na chuva. Fez um gol difícil de fazer, tá? Com a maior tranquilidade no Maracanã lotado. E esse Castilho aí é o cara que eu acho que o Fluminense realmente deveria insistir, sabe? No cenário atual, digo no cenário que tem no momento, vai trazer o Everaldo do Paraguai lá, que tá jogando no Independiente. Eu acho muito melhor ir atrás do Castilho. Eu sei, já consultou, o Castilho custa quase 10, estão pedindo 10 milhões de dólares. Gente, tem que saber negociar, né? Olha aqui, ó, dados do Castilho aqui, jogador de 27 anos, argentino, 1,87 m, cara de menino, ou seja, ele tem 27 anos, mas parece que tem 20, né? Olha isso, moleque. Nem tem números muito expressivos em relação a gols, não, cara. Mas ele contra o Flamengo em 2 jogos, repito, fez 4 gols. 2 foram lá que não valeram. Mas assim, por questão de impedimento, assim, milimétrico num deles, o outro estava assim, meio corpo impedido. Mas o cara é oportunista, o cara é matador. E faz gol contra o Flamengo, gente. Tá? 100% dos jogos como titular. 88% dos minutos em campo. Olha aqui a multa dele, o valor mais alto de negociação dele até hoje é 4 milhões de euros. Para atacante, para um cara ainda relativamente jovem, 27 anos, está ótimo esse valor. Tá? É um cara que, olha, que tem contrato até o fim de 28, ainda tem bastante tempo de contrato. Mas o Lanús, eu já tive lá, inclusive, no estádio do Lanús, fiz a final da Libertadores em 2017. É um clube modesto, gente. É um clube, no máximo, mediano da Argentina, é pequeno para médio, tá? É um clube de bairro. Tem uma torcida legal lá no bairro, mas é isso. Olha aqui, ele saiu do Gimnasia para o Lanús ano passado, 6 meses atrás, por 1,7 milhão de euros. Menos de 2 milhões de euros.
Sabe? Bota lá 5 milhões de euros na mesa à vista e traz esse cara. Minha opinião, sabe? Eu acho que seria uma opção para esse momento de fim de janela. O Fluminense tentou, consultou, mas deve ter oferecido para pagar em 24 vezes no carnê. Aí não vai rolar, né, gente? Tem que botar o dinheiro na mesa. Estão querendo pagar agora à vista para trazer o Dantas, né, zagueiro do Novo Horizontino. Querem pagar à vista para tirar o Botafogo da jogada. Paga à vista no atacante. É mais importante. Pode trazer o Dantas também? Pode. Mas tem outro atacante também lá no Lanús. Se quiser trazer no pacote, aproveita, cara. Faz uma proposta lá pro Lanús. Olha aqui esse cara aqui. O cara da alegria definitiva ontem à noite. O Canali. O nome do cara, Canali. É jogador paraguaio, tá? Esse zagueiro aqui fez um belo gol de cabeça ontem. Há quanto tempo eu não vejo gol de cabeça nesse time do Fluminense? Principalmente de zagueiro. Saudade de Thiago Silva nisso aí. Olha aqui, ó. 29 anos. Cara que fez o gol de cabeça ontem. Aquele gol, na verdade, que estabeleceu 2-2. Antes do último gol que acabou saindo e deu a vitória ao Lanús. Gol de cabeça aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Tem 29 anos, 1,87 m. Ele é paraguaio e, gente, tem finzinho de contrato. Olha aqui, ó. Contrato até o fim desse ano. No meio do ano ele pode assinar pré-contrato com qualquer um. Valor de mercado dele, 1,3 milhões de euros. Quanto é que custa para trazer esse cara lá do Lanús? Mesmo que ele não seja maravilhoso. Fez um bom jogo ontem, tá? O Canali, e ainda fez aquele gol. Mesmo que não seja maravilhoso. Para o cenário que tem o Fluminense atual. Quanto custa esse cara? 3, 4 milhões de reais. Se for isso. Ele no meio do ano pode assinar pré-contrato, gente. Tá prestes a sair, a ficar livre. Então, assim, tem que se mexer, né? Mas tem que ter um mínimo de ousadia, de criatividade, de observação. Ou será que o Mário e o Matheus ainda estão pulando o carnaval? Será que eles viram o jogo ontem? Pega esses dois e traz pro Fluminense, cara. Fora o impacto que ia ter, né? A zoação que ia ter pra cima dos flamenguistas. Traz o Castilho, traz o Canalho. Os dois que, né, enfiaram a ripa no Flamengo ontem. Não sei vocês, eu acho. Digo pro cenário atual que não contratou quem tinha que contratar. Né? Faltam 2 dias, né, gente? 2 dias úteis, segunda e terça, e mais hoje. Hoje já vai acabar o dia. Então é o que o Fluminense tem disponível para contratações. Mas é para ontem, né? Enquanto isso, já liberou o Lescano. O Lescano custou 29 milhões de reais. Não serve. Foi embora para o Paraguai. Foi embora, voltou para o Olímpia. É uma das coisas mais esdrúxulas, mais absurdas, mais afrontosas que eu já vi em termos de gestão no Fluminense. Um cara de quase 30 milhões de reais, comprado pelo Fluminense, está indo embora para o Paraguai, aparentemente de graça, para o Olímpia. Eu vou perguntar para você o seguinte. E fica por isso mesmo? Ninguém vai explicar? Ninguém vai exigir explicação? Porque eu estou exigindo aqui. Tá tudo tranquilo? A galera lá que fica lá batendo bumba atrás do gol, tá tudo tranquilo, minha gente? O pessoal que fica ali na torcida organizada, ali atrás do gol, em troca de uma linguicinha, de uma picanha, tá tudo certo? É isso mesmo? Vocês são tricolores mesmo? De verdade? Só para eu saber. Preciso saber. Sabe? Em troca de uma alcatrazinha, de um bife de contrafilé, tá tudo certo? Esses absurdos todos? Eu não consigo entender isso não, cara. Eu nunca vi o Fluminense desse jeito. A torcida assim adormecida, aparentemente, digamos, controlada, vou chamar assim, controlada por quem tá ali fazendo os maiores absurdos e ninguém fala nada. Pois é, eu não vou deixar de falar. Vou continuar falando, né? Gente, vocês querem ver o que o técnico do Lanús falou sobre o Castilho? Vou mostrar aqui. Olha aqui, ó. Ele falou o seguinte, ele deu entrevista ontem depois do jogo, no Maracanã, e falou que o Fluminense não é o único interessado. O técnico do Lanús está aqui no Netflu. Revela que o Fluminense e outras equipes estão de olho em Rodrigo Castilho. Tá? Olha o Castilho, esse lourinho aí do lado direito, fez o gol, o primeiro gol no Maracanã, fez o gol também lá no estádio do Lanús, no jogo de ida. Olha o que disse aqui o Maurício Pellegrino, que é técnico do Lanús. Comentado de cierto interés, no solo de Fluminense, sino de varios equipos. Pero bueno, ojalá que lo podamos tener mucho tiempo, porque para nosotros es un delantero que no es difícil tener en Argentina. Obviamente nosotros estamos más acostumbrados a vender a los mejores futbolistas y tenemos que ingeniarnos cuando se te va algún jugador, pero ojalá que podamos sostener el plantel para esta Copa Libertadores que viene, que es uno de los objetivos más importantes que tenemos este semestre. Bom, está no Twitter do Daniel Kaiser, tá?
Então ele disse que sabe que tem muita gente interessada, inclusive o Fluminense, e que é um jogador, pelas características, um atacante nessa idade, difícil por esse interesse que desperta, é difícil manter um jogador desse na Argentina. Então, amigos, estão esperando o quê, hein, Mário? Hein, Matheus? Já falei, tá? Já falei mais de uma vez aqui. Galera, Renato Gaúcho, hein? Renato Gaúcho, o arrependido. Foi dar entrevista para o Romário, na Romário TV, e no meio da entrevista, o Romário perguntou sobre a saída dele do Fluminense. Aí ele falou que foi um sonho ter dirigido o time na Copa do Mundo de Clubes, aprendeu muito, né? O Fluminense venceu favoritos, ninguém acreditava, tudo isso que a gente já sabe. Mas o Romário perguntou sobre a saída dele do clube, por que ele afinal saiu? E aqui que o Renato disse sobre a saída do Fluminense, rapaziada. Vamos ver, vou botar aqui para vocês, ó. Disse que se arrependeu, tá? Spoiler para vocês, está aqui no Flu na Lata, no Twitter. Olha aqui, vamos ver esse trecho. Motivo real. É a internet. Motivo real, tá? Não que eu não esteja acostumado com isso, mas, pô, você faz tudo. A gente tá fazendo uma boa campanha na Copa do Mundo. Nós estávamos numa semifinal do Campeonato de uma Copa do Brasil. Nós estávamos bem no Brasileiro. E aí, daqui a pouco, no intervalo, eu troquei um jogador, o Hércules, que ele não tinha condições nem de ficar em pé. Aí, durante o segundo tempo, as pessoas, não sei o que estavam falando nas rádios, que eu tirei o cara, que eu errei em tirar o cara. Os caras nem sabiam que o cara estava passando mal no vestiário. Aí, daqui a pouco, a conta cai sempre em cima do treinador. Aí, eu até me arrependo de ter tomado aquela decisão. Todo mundo veio falar comigo no vestiário, não, repensa, pô, pensa até amanhã, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu falei, não, a minha decisão já foi tomada, eu vou sair. Me arrependi, entendeu? Mas hoje em dia, realmente, a internet, ela não é mole, não. Renato, os gênios da internet, posso me incluir entre esses imbecis que você está querendo chamar de gênio, você, na verdade, está querendo dizer que são imbecis, foi isso que você deixou nas entrelinhas quando você saiu do Fluminense. De vez em quando tem razão esses gênios, né? Porque, veja bem, você está arrependido? Bom, tem que estar arrependido. Ora, se não estaria. O time melhorou da água para o vinho quando você saiu. Então, o que isso aí acabou expondo? Acabou expondo a fragilidade do seu trabalho. O Fluminense foi bem na Copa do Mundo de Clubes? Foi bem na Copa do Mundo de Clubes. Teve atuações maravilhosas? Umas duas boas, realmente boas. Maravilhosas, não. Sofreu até para classificar na primeira fase. Empatou com um time africano. Aquelas coisas que a gente viu lá que foi sofrido, tá? Teve que virar em cima de time coreano. Então, também a memória aqui está funcionando. Agora, fez um bom papel, é verdade. Agora, ponto fora da curva, tirando a Copa do Mundo de Clubes, foi um tiro curtíssimo ali. Como é que foi o seu trabalho no Fluminense? Ruim. O trabalho do Renato era ruim. Não estava tão mal colocado no Brasileiro, estava na semifinal da Copa do Brasil. É verdade. Jogando bem? Não. Ou seja, tinha resultado e desempenho? Não tinha. Tinha mais resultado do que desempenho. Hoje, o Fluminense tem um treinador com resultado e com desempenho. E eu vou reforçar, com muito desempenho. Com muito mais resultado do que tinha na época do Renato e com infinitamente mais desempenho. E olha que eu não vou nem ressuscitar aqui aquele meme do Renato falando, eu quero ver um outro treinador estrangeiro fazer o que eu faço aqui no Fluminense. Quero ver se vai chegar um estrangeiro aqui e fazer o milagre que eu faço aqui. Adivinha, Renato? Está fazendo 5 vezes mais. Então, você deve estar arrependido mesmo, porque ficou feio para você. O tempo passou e deu razão a quem? Aos gênios da internet. É um fato. O Fluminense acabou perdendo a semifinal da Copa do Brasil, né? É o ponto negativo do trabalho do Zubeldia, mas eu não sei se o Renato teria vencido o Vasco, não. Eu arrisco dizer que não. Até porque o Vasco fez bons jogos ali. O Fluminense perdeu vergonhosamente do Lanús, quer dizer, perdeu a classificação para o Lanús, no empate no Maracanã, 1-1, esse mesmo Lanús que ontem foi campeão em cima do Flamengo, mas esse Lanús agora está jogando muito mais bola do que jogava na época. O Lanús que enfrentou o Fluminense em Lanús e depois no Rio era bem mais fraco, principalmente no jogo lá na Argentina, onde o Fluminense deveria ter vencido o jogo, não venceu por covardia do Renato, que trocava o time jogo sim, jogo não. Era sempre uma escalação diferente, um cara que não tinha segurança em fazer apenas, né, uma mescla, rodar, né, fazer uma rotação, fazer uma rotatividade no elenco, como faz muito mais bem feito
o Zubeldia. Então o Renato teve uma série de decisões mal tomadas, mas de todas elas, a melhor de todas foi essa de pedir demissão. Renato, você está arrependido, mas a gente não está, não. Muito obrigado por ter tomado essa decisão, inclusive, tá, Renato? Olha, eu vou fechar aqui esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Depois do que a gente viu ontem à noite. A pergunta é a seguinte: e o Flamengo, hein, galera? Flamengo! Se fudeu! 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 E o Flamengo! Galera. Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Deu ruim, hein? Se fudeu! Valeu, Dan Lessa! Dan Lessa é gênio, né, gente? É isso, galera. Larga o like, se inscreve no canal, comenta. E o Flamengo, hein? Abraço.